Bom dia, bom dia a todos. Estamos começando mais uma quarta processual, né? Aqui sempre no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, sempre às quartas-feiras aqui no Instagram da ESA. E hoje a gente vai ter a honra e a alegria de receber o professor Humberto Santa Rosa para tratar do tema, né, do livro dele, né, que foi fruto da dissertação de mestrado dele. O professor Humberto Santa Rosa acho que já está aqui e eu vou convidá-lo aqui para iniciar o vídeo ao vivo. Está conectando, eu vou fixar aqui o tema, né? Olá, Bom dia, Natália. bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, você? Tudo bem também. Ai, chegar um pouquinho para trás, que eu fiquei muito próximo. Sim, Você me vê bem? Me ouve bem? Conexão boa? perfeitamente, perfeitamente. Ah, maravilha. Bom, a primeira coisa que eu queria era agradecer muito a sua presença aqui eu gosto de chamar de nosso cantinho virtual, né, aqui da ESA. Você já é um grande parceiro nosso, né, da ESA especialmente, professor, né, que está sempre com a gente nos projetos, nos nossos cursos. Então, é uma grande alegria trazer você aqui para o nosso espaço virtual, que a gente, né, sempre busca trazer conhecimento de processo civil, discutir temas, né, de ordem prática para os advogados. E aí, basicamente, acaba sendo um curso, né, gratuito, porque a gente tem tudo aí salvo no nosso IGTV. Então, assim, eu tenho certeza que contar com a sua contribuição vai ser muito importante para as nossas quartas processuais. Então, eu queria agradecer muito, né, de você ter aceito o nosso convite, topado estar aqui com a gente, mesmo cheio de outras coisas. É uma grande alegria. Primeiramente, quem tem que agradecer sou eu, mas antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia, Natália. Alegria imensa quando eu recebo o convite de vocês, seja para participar de qual projeto for, ainda mais na ESA, colaborando aí com os nossos amigos advogados, tentando demonstrar ou tentando passar um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, daquilo que a gente vem analisando, daquilo que a gente vem trabalhando. E em parceria com amigos tão queridos como você e o Marcelo também, aqui eu agradeço que já acho que tá presente aí. Um beijo, Marcelo, Tá? para você também. E é sempre um prazer estar colaborando com vocês. E nesse projeto, então, de quartas processuais, como você disse, onde já passaram tantos expoentes aí do direito processual brasileiro, a gente fica mais feliz ainda quando recebe um convite. Poxa, que bacana, que legal, quero sim, quero estar com esse pessoal, quero ajudar. E eu que agradeço esse convite, fico muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, a alegria é toda nossa. E aí eu vou aproveitar agora, só que eu não consegui ainda, para a gente fixar o tema e o pessoal que entrar aqui saber do que a gente está falando, né? Perfeito. Motivação e. Vou colocar só um pedacinho, que acabou que o nosso tema ficou grande, né? Grande. Motivação e discricionariedade, acho que Exatamente. Botei aqui motivação e se discricionariedade. Deixa eu interessar. fixar comentário. Aqui também, ó, o meu tá aqui a postos, então eu já, né, recomendo a todos, né, a leitura. Eu ainda não consegui terminar o, o livro, mas comecei a ler essa semana, mas assim, eu recomendo muito a leitura e tenho certeza que vai contribuir demais. Inclusive, já tô separando uns textos para citar na minha dissertação. Eu vou entrar, né, que tem pertinência aí com o seu tema Fico e feliz. certamente vai ser uma doutrina de muita qualidade na minha dissertação. Fico feliz. Bom, Fico então, feliz. basicamente, para a gente começar e fazendo aquela liturgia mínima aqui das nossas quartas processuais, né, eu vou apresentar, né, depois que a gente já falou pra caramba, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o professor Humberto Santa Rosa. Ele é mestre e doutorando em Direito Processual pela UERJ e é advogado, né? E professor, né, da ESA, da pós do CEPED e de vários outros cursos.
Então, assim, hoje a gente tem muito aqui a aprender com ele. Então, eu vou te passar logo a palavra. Acho que o pessoal está animado aí para ouvir, né? Você começar a introduzir o assunto aí de motivação e discricionariedade que você explorou no seu livro. Então, eu vou te passar a palavra para considerações iniciais e aí a gente vai trocando, eu vou fazendo provocações aí ao longo da Tá. live. Vou começar contando qual foi a minha ideia basilar quando eu resolvi escrever o tema. Eu estava numa pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora e nessa pós-graduação que eu fui fazendo à medida do tempo que eu trabalhava, né, no escritório de Juiz de Fora, muito me incomodava essa ideia, muitas críticas que eu li a respeito de poder discricionário do juiz, de poder autoritário, juiz é subjetivista. Como é que a gente resolve isso? Ah, mas a gente não tem um legislativo muito... tem um legislativo muito atuante, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muitas concretizações de direito. Isso era algo que sempre me incomodava, até porque isso eu vim estudando também durante a faculdade, né? Eu fiz alguns grupos de estudos em teoria e filosofia durante a faculdade, e a gente acabava estudando muito essa questão das correntes teóricas, do própria jurisdição constitucional, de como isso funciona na prática. E assim, se a gente for pegar nesses bancos de estudo inicial que a gente faz aí de filosofia e teoria, e você vai lendo as concepções de justiça, vai tentando entender a participação democrática, o próprio conceito de democracia, a gente fala assim, mas gente do céu, parece que tem um descolamento, né, da teoria com a prática, porque quando eu estou atuando lá no escritório, pouquíssima coisa do que eu estudo em teoria eu estou usando no meu dia a dia. Como é que eu faço isso? Mas que coisa é essa? E muito se falava e muito se criticava sobre os poderes do juiz, né? Já naquela época se discutia poderes instrutórios do juiz, o juiz poderia fazer isso, o juiz seria um autoritário ao produzir provas. Ah, mas se ele não pode produzir provas, como é que ele vai decidir bem? Como é que ele vai buscar a verdade? Como é que ele vai alcançar a verdade? Mas espera aí, a busca da verdade realmente é um fim do processo? O processo está ali para buscar a verdade ou está ali para resolver um conflito? Ah, mas se ele vai resolver um conflito, ele vai resolver um conflito de qualquer forma? E no final das contas, tudo desbancava, tudo descambava para a motivação das decisões judiciais, para a decisão judicial e principalmente para a motivação das decisões. E eu falei, gente, mas como é que a gente trabalha essa motivação? Como é que a gente trabalha essa forma de melhor compreender, de melhor assentarmos a decisão judicial para que, em tese, todos fiquem satisfeitos, né? E a gente elaborando os estudos, a gente aprofundando um pouquinho, a gente vai em busca de algumas justificativas ou algumas respostas para as perguntas que eu me fazia desde a época de faculdade. E na pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora em Direito Processual, eu pude me aprofundar um pouco mais nisso. E fui lendo, fui estudando bastante e fui vendo essa correlação que existia, que deveria existir, né, entre o contraditório e a motivação. Naquela época lá da faculdade, da pós-graduação, eu iniciei a faculdade em 2002, a minha pós-graduação foi em 2010 ou 2011, já estava mais candente esse debate da ideia de contraditório contemporâneo, né? Esse dever de participação maior, aquela evolução do binômio ação-reação, que a gente sempre estudou lá nos livros da do professor Cândido Rangel Dinamarca, depois nos manuais do professor Leonardo Grego, professor Cândido também, professor Humberto Teodoro. Contraditório é binômio ação-reação, ação-reação. Nesta brincadeira, assim, a gente tem um boom de expansão, a gente ressuscita, vamos colocar assim, uma concepção de um contraditório mais participativo e com essa noção de direito de influir na decisão judicial. Aí isso me liga um alerta. Opa, que interessante, né? Como é que eu posso trabalhar essa ideia de duas garantias fundamentais para ter uma justificação das decisões judiciais, para ter um fim de um processo que espelhe, que não seja almejado pelas partes? Porque no final das contas, né, apesar de muita gente criticar aquela noção do processo como jogo, noção concepção italiana desenvolvida, o processo, na verdade, ele não chega a ser um jogo, mas ele é quase um duelo, porque ambas as partes querem ganhar. Quando é contencioso, ambos querem ganhar. E assim, ambas podem não ficar satisfeitas, mas você ter uma resposta jurisdicional que ela englobe e abarque boa parte do que foi discutido pelas partes, eu acho que isso dá um acalento, vamos colocar assim. Você também atua na prática, você sabe muito bem, quando você tem uma decisão judicial, você manda um e-mail para o seu cliente e fala assim, olha, esse caso aqui, nós tivemos esse tipo de decisão e o nosso ponto forte de argumento, o juiz respondeu dessa forma. Convém a gente ir mais para frente, com os riscos, com os ônus,
com eventuais prejuízos que podem advir de uma litigância em tribunal superior. E existe um debate e tem muito cliente que entende e compreende. Fala assim, olha, realmente perdemos uma batalha, mas vamos continuar trabalhando nisso, vamos continuar relacionando. Então, eu sempre, a partir desse momento, eu sempre passei a ver a motivação com essa ideia, essa correlação necessária, essa ligação com o contraditório. Só que, como eu disse para você, muitos ainda criticavam a noção de como o juiz faria essa motivação, certo? Eu até vi alguém aqui nos comentários falando do professor Lênio Streck, e eu me basei muito nas ideias dele, eu li bastante coisa do professor Lênio, e a gente vai falar um pouquinho dele, acho que mais também para o final, a respeito da nova ideia de convencimento, né? Mas o fato é que, ainda assim, subsistia essa ideia de um juiz autoritário, uma vez que ele não poderia, o juiz poderia apresentar decisões subjetivistas com base em percepções pessoais. Muita gente ainda não aceitava essa ideia de uma participação efetiva que não era concretizado. Acho que o CPC 2015 ele deu uma boa ajuda neste ponto, né? Porque erigiu o contraditório e a participação como norma fundamental, assim como a própria motivação das decisões. Mas ainda temos decisões que não espelham aquilo que a gente quer. E dentro dessa estrutura e dentro dessa luta que existe entre o certo e o errado, vamos colocar assim, ou a completude de uma motivação que espelha todo um debate do processo e uma motivação não completa, e podemos ter milhões de razões para isso, acho que não é o objetivo, mas vamos colocar que uma delas seja o excesso de processo do juiz, a falta de tempo, ele não tem condição de analisar pormenorizadamente todos os processos, até mesmo porque se ele for escolher uns em detrimento de outros, o que a gente vai ter vai ser uma violação de outra garantia, que é a igualdade, né? Poxa, como é que ele vai analisar melhor um processo e não vai analisar o meu tão bem quanto? Isso viola a isonomia, não na perspectiva endoprocessual, mas na perspectiva extraprocessual. E isso começou assim, eu preciso trabalhar isso. Se eu quero tanto escrever e demonstrar como é que a gente tem um processo judicial bom e um resultado excelente, eu preciso trabalhar melhor esse resultado não excelente, que seria essa não completude da motivação. E isso aí me rememorou os meus estudos de teoria da faculdade. Professor Renato Chaves, professor Marco Scheinferes, sempre elaboravam grupos de estudos lá para a gente trabalhar a parte teórica, a parte de base do direito, e me ressuscitou um debate entre o Hart e o Dworkin, né? Isso daí é um dos debates na teoria que são bem candentes. Até hoje se discute isso. Você fala, mas você está discutindo algo que não tem eficácia prática alguma. Assim, olha, na minha leitura, a eficácia prática é total, porque é o que se discute hoje, né? O que se discute hoje é a participação democrática, o que se discute hoje é a legitimidade da decisão. E se você tem uma decisão que, para muitos, discricionariedade é sinônimo de autoritarismo, o que você tem, na verdade, é uma decisão que não espelha a democracia, é uma decisão que não espelha garantias fundamentais do processo. Pessoal, olha, eu preciso encaixar isso na minha tese, porque isso tem tudo a ver com o meu tema. E aí eu construí a minha base teórica processual, digamos assim, quase filosófica, que não chega a ser filosofia, mas uma base de teoria do direito muito sólida para tentar, digamos assim, fazer a cama e chegar no resultado final, que seria mostrar que essa conexão entre contraditório e motivação, ela levaria a uma decisão justa. E hoje, com muito mais razão, em decorrência dos estudos de precedentes que temos, né? Que precedente nada mais é do que a análise de motivação de decisão judicial. Então, algo que se colocava, que era muito, digamos, já tinha ficado muito antigo, acabou se mostrando algo muito presente nos dias de hoje, e até foi por isso que eu resolvi, falei assim, vou publicar então minha dissertação, que eu defendi em 2014, e eu só vim a publicar em 2019. Eu falei assim, tive 5 anos aí eu hibernei por 5 anos durante os meus estudos a respeito do tema. Aí nasceu o livro, assim, acho que está na hora de colocar a ideia para frente. Essa que foi mais ou menos digamos, um brainstorming do que eu pensei de como foi fazer, né? E daí eu comecei a desenvolver meu sumário, meu livro. Né, o timing a sua defesa e a publicação do livro, a maturação inicial aí do nosso CPC de 2015, que concretiza, né, tudo que você defende, né, do contraditório participativo, do dever de motivação, que a gente vê na teoria, vê bem bonito no código, mas às vezes não é o que a gente acaba vendo na prática, né, né, aquele roteirinho, né, que o legislador trouxe, lindo,
e que a gente gostaria que fosse assim, até para a gente falar, olha, esse fundamento é apreciado aqui, não foi assim, como você bem disse, né, quando a gente pega uma decisão judicial e aí vê como os nossos argumentos eles foram enfrentados, eles foram analisados, eles foram percebidos pelo juiz. Porque às vezes, né, a percepção de profissionais do direito é diferente sobre aquela mesma visão. Às vezes a gente, como advogado, acaba tendo uma visão, entre aspas, mais viciada. E aí o juiz, aí você fala, não, realmente faz sentido, né, à luz do que eu coloquei, mas está aqui, ele decidiu, como você disse há pouco. Exato, exato. E assim, e isso acaba ganhando uma repercussão muito grande nessa fase que a gente vive hoje de judicialização de direitos, né? É, é, hoje em dia, tudo desemboca no judiciário. Eu falo assim, mas isso é uma modalidade brasileira, isso é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Não, a gente acabou de ver aí as eleições norte-americanas em que o ex-presidente Donald Trump tentou anular as eleições no judiciário, em várias frentes de atuação. Então, assim, vamos colocar assim, é algo que está presente no dia de hoje, basicamente em todos os países do globo, né? E até muito por isso eu busquei fazer na primeira parte da minha dissertação e do livro um movimento de busca histórica da motivação das decisões. Assim, onde é que começou isso? Da onde veio essa ideia de motivar a decisão? Isso realmente tem um viés democrático? E não, né? Os registros históricos são completamente diferentes. A gente não tinha nada de democracia naquela época. Até mesmo porque se a gente for parar para analisar em termos de país de civil law, né, que em tese não seguiria precedentes, mas não é bem assim. Se a gente for analisar a história até mais para trás, tanto os países de civil law como de common law seguem precedentes ou seguiram precedentes, e isso realmente parou de acontecer com o movimento das codificações, né, que o grande expoente é o Código de Napoleão, o Código Civil de Napoleão de 1804, e em 1806 veio o Código de Processo Civil de Napoleão também, que tinha um dispositivo específico falando sobre a motivação das decisões. E olha que interessante, o dispositivo foi inserido dentro das aspirações democráticas da Revolução Francesa, não democráticas da forma que a gente compreende hoje. A gente sabe muito bem que a Revolução Francesa é a revolução da burguesia, que deixou muita gente de fora, mas era a democracia do momento. E esse movimento democrático da Revolução Francesa, ele foi obstado pelo quê? Pelo golpe do Napoleão, que se transformou em um totalitarista e utilizou o movimento de codificação como uma busca da força, da ordem em si, né? É o que muita gente diz, né? Todo movimento de codificação, toda lei nova, ela tem um fim último, um fim pressuposto por trás, que é a retomada de algum tipo de ordem, né? Neste caso do Napoleão, o que a gente verificou foi a retomada do autoritarismo. Mas manteve-se a motivação? Sim, não com um viés democrático, mas com um viés racionalista, um viés de controle da atuação do judiciário pelo soberano. E a partir daí foi se evoluindo, até a gente chegar onde a gente chegou, lá no pós-segunda guerra, com as constituições alemã e italiana, trazendo aí a revaloração aos ordenamentos jurídicos, né? Essa revalorização de tentativa de colocar a dignidade da pessoa humana num patamar superior, direitos fundamentais garantidos aos cidadãos, que nós começamos a ver ou analisar as garantias com uma perspectiva democrática e, igualmente, a fundamentação das decisões. Então, esse movimento do pós-guerra, ele é muito importante nisso também, que colaborou para essa ideia de democracia, e democracia aí como um todo, democracia no aspecto político, e essa democracia ela também precisa estar espelhada na atuação do judiciário. Assim, mas Humberto, os juízes não são eleitos pelo povo, não tem legitimidade democrática aí. Não tem até a letra A, mas na letra B, a partir do momento que você começa a analisar a Constituição, toda aquela rol de direitos e garantias assegurados, a gente consegue, por meio de interpretação, tirar dali alguns aspectos e trazer vieses participativos para dentro do processo e transformar isso também num lado democrático que espelhe, eventualmente, aí, o debate das partes. Né? E eu digo eventualmente porque nós temos aí revelia, partes que não participam, que preferem não falar, isso é um direito também de não se manifestar. Então, assim, mas o fato é, nós temos formas de garantir, sim, a inserção do princípio democrático no processo e, na minha leitura, isso seria por meio do contraditório, né? Que seria, digamos assim, o primeiro passo para se chegar a uma motivação adequada. E tudo isso também colaborado por meio da virada linguística, né? O estudo da linguagem, a linguagem do direito, o direito também se externa por meio da linguagem, ele acaba colaborando, em alguma certa medida, para essa tentativa ou para esse
desembocar em uma decisão judicial que poderia não ser tão democrática, coloquemos assim, em razão desse histórico que tínhamos ali do viés mais racionalista, de controle por um soberano. Lembrando que na Segunda Guerra o que a gente estava combatendo eram estados totalitários também. Então, todo esse caldo histórico, isso desemboca em 1950, 1960, para nós brasileiros, 1988, né, que foi a Constituição da República, um pouquinho atrasada do resto do mundo, vamos colocar assim, mas é onde desemboca nesse estado da arte aí que eu queria reconstruir, que eu queria trazer uma colaboração de acordo com aquilo que eu pensava e dando uma resposta, na minha visão, para esse debate histórico entre o Hart e o Dworkin, um debate sobre o poder discricionário do juiz, que eu, obviamente, sem pretensão nenhuma de solucionar, mas de dar uma resposta, tentei trazer com a minha dissertação, né? Esse caldo histórico foi quem me ajudou a chegar nesse momento do debate para daí evoluir na discussão do tema. Não, com certeza. É muito importante a gente ter isso em mente, né? Da onde a gente veio, qual foi o caminho, né, que a gente traçou para chegar até aqui e por que que até mesmo, né, depois, né, Constituição e mais recentemente no Código de Processo Civil de 2015, por que que estava por trás dessa necessidade de trazer esse roteiro para os juízes se basearem? Por que que o contraditório foi trazido lá como norma fundamental? E qual a conexão entre isso? Então, isso tem um motivo. Então, você foi lá atrás e aí para trazer até hoje o que está sempre por trás, né, da norma, por trás dessa nova codificação. E nesse ponto, né, o CPC de 2015, ele veio para tentar afastar a subjetividade e o juiz. Vou decidir assim, porque quero, porque tenho uma convicção pessoal, um viés heurístico meu aqui atrás e, enfim, eu não tô nem aí para o que você está falando, não tô nem aí para os debates que estão sendo, né, estão ocorrendo, como você disse, alguns têm debates, mais debates, menos debates, né, a parte que fala mais, que fala menos, mas o afastamento dessa subjetividade, eu acho que foi um ponto relevante, né, do nosso código, que tem tudo a ver com o que veio acontecendo aí nesse contexto histórico que você resumiu aí muito bem pra gente, deu super para entender, né, de Napoleão até aqui. E Napoleão até aqui foi bom. A gente fez um salto quase quântico, né, de 1800 até 1950, mas é que não dá pra gente falar de tudo isso aqui de forma pormenorizada, né? Não, mas fez todo sentido, assim, a linha de raciocínio é perfeita para a gente ir aplicando. Ficou realmente muito claro, apesar de pouco tempo para falar de tanto período histórico tão grande, as questões realmente ficaram muito claras. Eu agradeço. E assim, acho importante isso também, porque a gente precisa ter o resgate da história para a gente entender como é que os institutos se desenvolveram, né? Eles não nascem do nada, eles não criaram do nada. A concepção de contraditório com mais participação também não é algo atual, né? Se a gente for pegar os registros aí das legislações italianas, né? Os estados italianos, a pré-unitariedade do Estado italiano, o Estado italiano se tornou um Estado único já no século XVIII ou XIX, se não me engano, 19, 1820 e poucos, salvo engano, se a memória não me fale, mas o fato é que você tem aí diversas formas de leitura sobre princípios, sobre normas incidentes no processo, que, assim, eles foram sendo maturados a respeito, com a medida do tempo, a respeito dos seus estudos, das suas análises. Lá você tinha um processo sem qualquer tipo de preclusão, imagine vocês, um debate quase ad eterno das partes. Isso aí privilegia o contraditório de uma forma absurda, porque você pode a todo qualquer momento trazer questões, trazer fatos novos e reabrir rediscussões, debates, discussões inclusive laterais, que no final das contas isso acaba não favorecendo ao final do processo. E a gente sabe que o processo como instrumento, ele objetiva a entrega do direito a quem o tem. Isso vem desde que eu venda, né? O objetivo é esse, é entregar à pessoa o direito que ela diz que tem, se ela o tiver. Então, assim, a gente precisa ir passando por esses caminhos para tentar resgatar e ver de onde surgiu isso. E, como eu disse, em determinados momentos, e isso a depender da forma e da cultura, do tempo da sociedade, eram aceitos, por exemplo, os poderes subjetivos do juiz. A algum momento isso não era questionado. Agora, nós temos evolução da sociedade. Hoje, por exemplo, a gente não vê isso com bons olhos. Isso não é algo que nos pareça, que nos soe democrático,
ainda que você esteja numa litigância entre duas pessoas. Hoje você tem litigâncias aí, litigância repetitiva. Imagine vocês, o juiz tem que analisar pormenorizadamente cada caso de forma que são propostos de forma idêntica por milhares ou até milhões de pessoas, e ele tem que dar uma resposta singular para cada tipo de decisão dessa. Tem cabimento? Olha, teria cabimento no mundo ideal. O mundo ideal seria esse, não tenho dúvida disso. Só que com essa litigância repetitiva, não tem por que esse trabalho ser dado de forma, digamos, artesanal. Você pode dar isso de uma forma unitária. Salvo o melhor juiz, você está trabalhando na sua dissertação com a questão de inteligência artificial, né? Então, assim, não tem aplicação melhor para isso. A identificação dos casos simples para que a mesma decisão seja dada ao caso. E, obviamente, quando a gente fala em casos simples, a gente fala em similitude ou mesmo até identidade. Porque se houver uma questão, uma nesgazinha fática diferente, isso pode fazer com que tenhamos uma virada. É aí que se entra o contraditório e a motivação. É analisar esses pormenores e verificar se realmente seria o caso. Entendeu? Isso é muito importante para ser feito hoje. É muito importante que a gente analise isso com uma perspectiva, um viés contemporâneo democrático, para que a gente consiga ver lá no final a participação, né? Mas assim, pois não. O pessoal falando não perder o gancho dessa questão da litigância, né, repetitiva, de volume. A gente, aqui no Brasil, a gente tem os maiores índices, maiores estoques de processo, maiores taxas de congestionamento do mundo. Eu já falei isso mais de uma vez aqui. No ano passado, assisti, né, uma palestra de um professor de Harvard que ele citava o Brasil como exemplo de congestionamento, de maior volume de processos, mais que a Índia. Então, assim, país absolutamente envolvido. Então, eu assistindo, assim, tipo, com vergonha, né, de viver o que a gente vive. Eu sei que não é culpa dos juízes, não é culpa do sistema, eu sei que não. Coisa junto. Se você for buscar a razão, tem milhares. Mas eu acho que uma grande solução é a organização dessa litigância repetitiva. Até o Tribunal aqui do Rio, né, criou um sistema aí, né, de inteligência para... Eu estava vendo isso ontem. Eu vi isso ontem. Para identificar os litígios repetitivos e dar o tratamento adequado a eles. E isso tem absolutamente tudo a ver com o tema motivação e discricionariedade. Porque você vai trazer, né, nesses litígios repetitivos um debate maior, mais ampliado, você vai escolher, né, o caso que tiver um volume maior de argumentos para você permitir o contraditório integral, abrangendo todas as nuances que pudessem ser envolvidas dentro daquela discussão. Claro, e como você bem disse, se tiver um ponto diferente, aí a gente já vai o contraditório no distinguishing. Então, o contraditório está em tudo e a motivação também. Isso é realmente incrível, porque você consegue enxergar o seu trabalho em absolutamente diversos pontos do direito processual. Então, isso é realmente muito legal. E só antes de te devolver a palavra, Claro. o João Galarani está falando aqui, né, do doutor Eduardo José Costa, que ele já esteve aqui com a gente numa quarta processual. Então, assim, se você for lá no IGTV da ESA, ele está falando justamente sobre dele de levando a imparcialmente a sério. Eu tenho então, esse livro, é um livro excelente também. E aqui também mencionando o Lenny Streck, que como o Humberto falou há pouco, foi um dos pontos aí de partida, né, do seu trabalho. Porque o professor Lênio, assim, a gente já, então, evoluindo na dissertação, o professor Lênio, ele tem críticas muito ferrenhas ao subjetivismo judicial, né? E críticas muito pertinentes, diga-se de passagem. Eu concordei absolutamente, gênero e grau, com ele nesses pontos. Eu tenho algumas divergências em relação ao professor Lênio, porque o professor Lênio entende que a discricionariedade é sinônimo de autoritarismo. Eu já não compreendo dessa forma. Eu vejo a discricionariedade como um dado, ela é como um fato. Ela existe. Ela está ali. E por que ela existe? Ela existe por causa da linguagem. Entendeu? E o professor Lênio, para justificar essa ideia dele de que discricionariedade não existe e não pode haver discricionariedade judicial, ele lança a mão do Dworkin, que é com quem eu trabalho também. E ele diz, olha, se você for pegar a concepção teórica do professor Ronald Dworkin, o que você vai observar é que nós temos um direito completo, um direito permeado por uma teoria que entende o direito como uma integridade, né? O direito como integridade que ele diz. E dentro desse ordenamento jurídico íntegro, você não tem espaço para decisionismo, você não tem espaço para subjetivismo. Por quê? Porque a resposta está no ordenamento. A resposta está dentro desse círculo argumentativo
que o juiz tem a função de encontrar a resposta correta, a resposta adequada para o caso. E se ele o está fazendo e o faz por meio de uma interpretação, que eu acho que vai estar uma das perguntas aí do João, qual que seria o limite da interpretação judicial? Essa é basicamente uma pergunta que veio primeiro, que é o ovo que é a galinha, né? Quem veio o ovo ou a galinha, porque é difícil responder limite. O limite da interpretação é a legislação, eu não tenho dúvida disso. Dali você não se descola. Agora, como você descobrir ou como você verificar se o juiz descolou ou não descolou da legislação, se dentro da linguagem do direito você tem termos vagos, você tem termos amplos? É complicado. Aliás, foi daí que surgiu o debate entre o Hart e o Dworkin. Porque o Hart, como bom positivista que é, ele acreditava que somente regras seriam as determinantes, seriam as fontes do direito, né? Que imporiam comportamentos para observância das partes. Ah, mas as regras não conseguem abarcar todo o rol de condutas possíveis existentes na sociedade. Aí ele fala assim, olha, perfeitamente, aí a gente vai estar dentro de uma zona de penumbra. Dentro dessa zona de penumbra, quem decide é o magistrado. E decide com base em quê? Decide com base nos convencimentos dele, nos princípios dele, na moralidade dele, na ética dele. E lembrando que o positivismo não aceitava a inserção de moralidade, da moral dentro do direito. Aí a gente eventualmente pode até retomar a Kelsen, que fala da teoria pura do direito. Tentar desvencilhar o jurídico do moral. O Kelsen utilizava como figura da discricionariedade a moldura, né? Lá no capítulo 6 da teoria pura do direito, ele explica que o direito é como uma moldura, as regras estão insertas dentro dessa moldura. Nos pontos em branco, onde não temos as regras, tem a discricionariedade. Agora, o juiz não pode sair dessa moldura. Então, a depender do tipo de teoria com a qual se trabalha, João, você vai ter uma interpretação para esse limite. Para o Kelsen, o limite era o quê? Era essa moldura, que funcionava como a legislação. Já para o professor Ronald Dworkin, o limite também é a legislação, porque você trabalha dentro de um círculo interpretativo que é todo completo. Então, o seu limite é essa completude judicial. Você não vai sair de dentro desse círculo de discussão, desse círculo de argumentação jurídico-moral. Porque está aí a diferença dos pós-positivistas para os positivistas. Eles resgatam a ideia de moral para dentro do direito. E essa moral no direito entra como? Por meio de algo que a gente fala todos os dias, os princípios jurídicos. Porque os princípios jurídicos, diferentemente das regras, eles não estabelecem condutas certas e determinadas. É o que a gente chama de hipótese de incidência e consequência normativa. Para toda hipótese de incidência, nós temos uma consequência certa e determinada a respeito daquilo que se está descrito. Nos princípios jurídicos, não. Então, daí começa o grande debate. Para o professor Ronald Dworkin, então, o que o professor Hart chamava de zonas de penumbra, e ali estaria, digamos assim, a discricionariedade do juiz, esse espaço não existe. Por quê? Porque o direito é um todo completo, ele tem sempre um princípio jurídico existente que vai justificar essa eventual falta de uma regra com a consequência normativa certa e determinada. Então, no final das contas, se a gente parar para analisar, pode existir um abismo entre os dois. Por quê? Com os positivistas aqui na minha leitura, representado pelo professor Hart, defendendo a discricionariedade essa dentro de zonas de penumbras, ele fala que o juiz teria um poder de criação intersticial, ou seja, um poder de criação específico nesses casos em que não temos a resposta correta, uma resposta certa, prevista na regra, ao passo que os pós-positivistas vão dizer, olha, quando a gente não tem uma consequência normativa certa e determinada, quando a lei não me dá uma regra com uma resposta, essas respostas estão aonde? Essas respostas estão nos princípios. Então, esses princípios, eles representam, digamos, essa válvula de escape para utilização da argumentação e, com isso, o quê? A decisão, a aplicação do fato ao direito ou a decisão sobre o direito, quando não temos matérias fáticas. Eu comecei a raciocinar sobre isso e falei assim, gente, poxa, é fenomenal a sacada de ambos, né? Você não tem como aí dizer que uma é melhor e que outra é pior, cada um no seu tempo, né? Existe o debate se estendeu, o professor Hart respondeu às críticas do professor Ronald Dworkin, lembrando até um contozinho, o professor Dworkin sucedeu o Hart na cadeira de filosofia do direito em Oxford, né? Então, assim, eles são contemporâneos, mas o Hart chegou sendo professor de Dworkin. O Dworkin fala que aprendeu muito com o Hart e tanto aprendeu que buscou evoluir. Mas, fechando nosso parênteses aí, digamos assim, desse registro histórico interessante,
o que a gente verifica no final das contas é que existe quase uma barreira entre os dois. E o professor Hart, lá em 94, salvo o melhor juízo, ele vai trazendo um pós-escrito da obra dele para dizer, olha, eu preciso responder algumas críticas que me foram feitas, que algumas coisas realmente podem não ter ficado muito bem compreendidas. Essas zonas de penumbra que eu chamo, essas aberturas, realmente é possível você trazer a moralidade. Você trazer aí essas normas voláteis que são os princípios. Ou seja, o professor Hart, um positivista, diz, olha, é possível sim existir princípios. E o Dworkin fala assim, olha, se Vossa Excelência, vamos colocar assim, né? Se Vossa Excelência aceitar princípio, a sua teoria positivista vai para o buraco. Mas você vê, assim, nos dias de hoje, muita gente está dizendo, olha, não é porque o positivismo jurídico aceita a utilização de alguns padrões morais variáveis, que é mais ou menos o termo usado pelo Hart no pós-escrito dele, que você vai desestruturar toda a teoria positivista. Ela continua sendo embasada em regras, ela continua sendo embasada numa norma, numa regra de conhecimento, que é quem dá validade para todas as demais regras, e a utilização de padrões morais razoáveis, isso já era até defendido pelo Hart quando ele dizia que o juiz utilizava da sua moralidade para decidir. Tá aí os princípios. A crítica falou assim, olha, vai vir o Dworkin do outro lado. Não, mas o juiz não decide de acordo com a subjetividade. Os princípios incertos têm normatividade. Essa normatividade, na verdade, ela traz ou ela transforma essa decisão judicial em algo jurídico. Se você pegar os comentadores do Dworkin e os críticos do Dworkin, ele vai dizer, olha, eu também entendo que se você for dar poder ao juiz de justificar nessa forma, se você está dando esse poder de interpretação amplo, como é que você controla qual o princípio que ele está escolhendo para motivar a decisão? Porque se você pega a teoria do Dworkin diz, olha, o sistema jurídico ele está recheado de regras e de princípios, inclusive princípios não explícitos, princípios implícitos. Isso quer dizer o quê? O juiz pode sacar do ordenamento jurídico um princípio que ele entenda que esteja lá dentro. Isso não tem subjetividade aí? Pode ter subjetividade aí? Vou reformular minha pergunta. A professora Ingeborg Maus, um texto fenomenal que eu costumo aconselhar para todas as pessoas que gostam de ler a respeito, é o judiciário como superego da sociedade, ela fala justamente isso. Aquilo que o professor Ronald Dworkin critica de subjetividade no professor Hart, se você for levar ao fundo a teoria dele, você vai ter na eleição do princípio, porque você não tem forma de controle na escolha do princípio implícito que vai decidir aquele caso. Então, assim, a bem da verdade, o que a gente analisa na minha leitura é que você acaba tendo quase uma compatibilidade de ideias nas teorias, e dentro dessa compatibilidade, o que eu extraio é o que eu falei no início da nossa conversa. A discricionariedade é um dado. Ela é um fato. Agora, o que a gente precisa saber é o quê? É como combater a subjetividade. Ela é o mal do processo, que é o que você já falou também. Então, assim, se eu trabalho com a discricionariedade, ela existe, e ela existe por causa da linguagem do direito, então, certamente, o que a gente verifica é que a gente precisa de uma forma de controle dessa discricionariedade. E aí que eu venho com aquele meu trabalho histórico de motivação, eu pego aquilo e trabalho junto com a ideia de contraditório contemporâneo para tentar mostrar que essa inter-relação entre o contraditório e a motivação, elas são a base, elas formam a base do devido processo legal para que a gente tenha uma decisão que respeite tudo aquilo que a gente espera hoje de um processo judicial. Um processo justo, que deixa as partes participarem, com um juiz imparcial, com um juiz que entenda, que analise todo o processo de uma forma que seja direta, mas, ao mesmo tempo, pormenorizada em razão das alegações das partes. Essa que foi, digamos assim, a minha... Não vou falar a minha sacada, jamais, tem muitas pessoas, mas a minha leitura das teorias e a tentativa de trazer esse debate teórico para dentro do processo. Porque, como eu disse para vocês, eu sempre verifiquei um abismo entre teoria e prática. E eu sempre tentei buscar e tentar fazer uma convergência para se utilizar disso, não só para a minha vida prática, mas para o desenvolvimento do meu trabalho, dos meus estudos, daquilo que eu gosto de ler, daquilo que dá prazer, né? Que é você tentar não responder, mas você tentar trazer coerência para aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, né? Exatamente. E assim, você trouxe isso, toda essa discussão filosófica aí por trás, né, do subjetivismo, da discricionariedade, de uma forma muito fácil, né? Então, assim, foi realmente essa sua explicação aí, filosofia e direito, como disse aqui,
o João, que está super participando aqui com a gente. Foi realmente brilhante. Eu realmente consegui, Obrigado. junto com você, todo esse seu raciocínio. E aí, eu já dando sequência e assim para uma parte importante que eu acho que a gente precisa tratar, é do livre convencimento motivado, né? Que ele deixou de ser livre, né? Então, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão, assim, o viés garantista, né, do livre convencimento motivado. Isso aí, hoje em dia, é um dos grandes debates que está ocorrendo hoje aí entre processualistas e também teóricos de direito, do qual o professor Lênin também faz parte, né? Eu até, se me permite aqui, não sei se eu vou ser, digamos, criticado posteriormente, mas o professor Lênin, ele capitaneia uma rede de estudos no Sul, salvo engano, na Unicinos, que eles estão debatendo muito isso, né? Salvo engano, é Dasein, o grupo de estudos dele, e eles falam muito a respeito disso. Hoje, o grande foco de debate deles é a tentativa de colocar esse livre convencimento motivado para o fundo do baú, né? Para os registros históricos. O que eles falam é o seguinte: olha, não existe mais livre convencimento motivado. Mas como assim não existe mais livre convencimento? Assim, não é bem assim. Na verdade, o que eles dizem é o seguinte: olha, a gente chegou num momento de evolução do ordenamento jurídico que a gente precisa, de alguma forma, ter melhores ferramentas de trabalho. E ter melhor ferramenta de trabalho também significa trabalhar com os melhores argumentos, né? O livre convencimento motivado, na visão deles, ele carrega em si uma história de subjetividade. E por que carrega uma história de subjetividade? Porque traz a reboque aquelas decisões que a gente estava acostumado a ver aí. Não vou falar antes do CPC de 2015, até porque a gente verifica isso hoje também. Mas ele traz a reboque a ideia de subjetividade, que é a percepção de parte da magistratura ou do judiciário que entende que eles não têm a obrigação de enfrentar todos os argumentos que são apresentados pelas partes. E quando eu aqui falo todos os argumentos, Natália, você precisa deixar importante. Não é toda e qualquer filigrana alegada no processo, mas é todo e qualquer fundamento de fato e de direito que, de alguma maneira, tem a capacidade de modificar o resultado da ação. A gente trabalha em teoria de precedentes, a gente não trabalha apenas com identidade de casos, como, por exemplo, na litigância repetitiva. A gente trabalha também com casos símiles, ou seja, você pode ter fatos diferentes, mas consequência normativa igual, a depender do contexto de informação. Então, isso é muito importante que fique na cabeça do pessoal, né? E o que eu falo a respeito disso é que nessa ideia de tratamento e de observância do livre convencimento motivado, eu não tenho dúvida que eles têm razão em que a gente está vivendo um momento que a gente precisa se desgarrar dessa ideia. Só que se a gente para pensar, e aí é a minha leitura, e assim, alguém colocou aí, o João colocou aí de forma brilhante, né? Todo esse raciocínio do pessoal do Sul, pelo pessoal dos alunos do Lênio lá e também de professores que trabalham juntamente com o professor Lênio, eles falam o seguinte: olha, essa minha ideia de que o livre convencimento agora tem que ficar para os registros históricos, eles se embasam no artigo 371 do CPC. Porque o artigo 371, que é o livre convencimento motivado no Código vigente, ele não usa mais a palavra livre. Então, você tinha lá antigamente, salvo engano, no 131 do CPC de 73, você tinha assim: o juiz decidirá livremente a respeito das provas. Hoje em dia, o artigo de lei ele fala mais ou menos o seguinte: o juiz apreciará a prova constante dos autos. Não tem mais o termo livre. Então, ele fala assim: olha, primeiramente, juiz nunca foi livre para nada. Então, assim, já que a lei tirou essa expressão livre, então, ou seja, não tem mais livre convencimento motivado. Isso não existe. O que a gente tem hoje é o quê? É o que eles chamam de valoração democrática das provas ou construção intersubjetiva da decisão judicial. Ou seja, o magistrado tem que analisar todos os fatos e fundamentos apresentados pelas partes e aquelas provas produzidas, ou então ele tem que analisar todo o direito debatido, tanto a tese quanto a antítese, para chegar à sua síntese, que é a decisão judicial, né? Construção intersubjetiva, todos colaborando para que uma decisão judicial seja alcançada, seja
definida pelo magistrado. A ideia, o conteúdo da ideia deles, eu não tenho qualquer dúvida, qualquer nesga a respeito da correção. O meu ponto é o seguinte, eu preciso realmente, ou eu tenho que me desgarrar do livre convencimento motivado para isso, realmente o problema é o termo livre? Eu, sinceramente, acho que não. Até mesmo porque juiz nunca foi livre para nada. O judiciário nunca foi livre para nada. Uma dos limites está justamente na legislação. Sim. Outro dos limites é as garantias fundamentais do processo. E é aí que eu digo, e até no livro eu trabalho um pouco disso, falo assim, olha, o que a gente precisa, na verdade, é fazer uma leitura garantista do Instituto. A gente passou pela livre convicção do juiz, os sistemas de valoração, né? A livre convicção do juiz, depois a gente veio para um sistema tarifário de provas, até a gente desembocar no livre convencimento motivado, que foi quando nasceu lá as normas escritas determinando a motivação das decisões, correto? Aquela liberdade não se confundia com a livre convicção do juiz que ele poderia decidir da forma que ele queria. A liberdade é liberdade condicionada. A liberdade não é libertinagem. Mas existe, e aí nesse ponto eu me filio muito ao que defende o professor Fernando Gajardoni, que tem alguns textos que, salvo engano, ele chega a debater com o professor Lênin a respeito, de que, ainda que você não tenha o termo livre, o juiz, e é a história de, digamos assim, aí podem ser os abismos de premissa de cada autor, né? O professor Lênin tem como premissa que não existe discricionariedade, eu tenho como premissa que a discricionariedade está presente no mundo, a gente tem que combater a subjetividade. O professor Lênin entende, tem como premissa que essa liberdade ela é maléfica, eu tenho como premissa que o juiz, na minha visão, tem sim a liberdade de analisar, até mesmo porque ele é o órgão de decisão. Ele não tem liberdade de analisar da forma que ele quer, mas ele tem a liberdade de analisar, ler e compreender aquela questão. Até E porque digo mais. dessa liberdade, aí eu tô pensando aqui no prazo que eu tô fazendo, porque essas lives trazem muita coisa do nosso dia a dia, né, como advogados, né? A gente está aqui na ESA. Então, e dentro dessa liberdade, dessa discricionariedade do juiz na hora de decidir, tanto ele tem essa possibilidade que ele mesmo pode produzir uma prova que ele precise entender. Ele não só pode, como deve, né? Quando ele tiver Exato. dúvida do que está sendo debatido ali, não está claro para ele, ele não pode enfiar uma decisão aí goela abaixo de qualquer jeito. Ele vai usar a discricionariedade dele no exame do que foi provado até ali para pedir uma prova dele. Tem um outro caso nosso que, antes da juíza intimar as partes em provas, ela determinou uma prova de ofício. Primeiro, ela quer entender. Ela quer... Tá tudo confuso aqui nesse processo. Deixa eu entender o que tá rolando. E aí, até uma ação societária complexa, ela falou, não, deixa eu... E aí, dentro dessa liberdade, né? Para ele poder formular o convencimento para chegar lá à síntese dele, ele precisa examinar o processo da melhor forma possível, inclusive produzindo prova. Então, acho que isso vem aí e está relacionado aí com o que a gente está falando, né? Exatamente. E assim, mas se a gente for parar para analisar, como eu disse, a ideia do pessoal lá do Sul é falar assim, olha, a gente tem que desgarrar do livro Convencimento Motivado, não é porque a gente não consegue interpretar ou lê-lo de uma forma democrática, né? É porque ele carrega em si uma noção de subjetividade muito grande. Assim, realmente eles têm razão, mas eu não sei, aí é aquela história, eu não sei se eu concordo de você desgarrar totalmente disso, porque você tem ali uma ideia de garantismo muito forte que está na motivação, no livre convencimento motivado. Eu sou mineiro, né? Eu sou muito arraigado a tradições, vamos colocar assim. Então, eu vejo ainda, eu tenho muita esperança e muita perspectiva de aplicação adequada, que a gente não precise a todo momento ficar se salvando de institutos novos ou de coisas novas para que a gente faça a compreensão de base de conteúdo que é necessária. O que a gente precisa é de conteúdo. O que a gente precisa é de entender o sistema, verificar como o sistema funciona e como a gente trabalha esse funcionamento para dentro da prática ali, a prática judicial, a prática judiciária. Essa é a minha ideia. Então, assim, eu ainda vejo que temos salvação por livre convencimento motivado.
Eu não acho que o livre convencimento motivado ele seja algo ultrapassado. O livre convencimento motivado ele está ainda numa formação muito importante dentro de uma estrutura garantista. Se lido, ele deve ser seguido e observado e a gente consegue alcançar os resultados que todos esperam, né? Que é uma decisão judicial que seja completa, que responda às partes e que no final das contas ela chegue e satisfaça ambos, não da forma que eles realmente queriam, que alguém no final das contas vai, vamos colocar aí, perder. Mas o que a gente vai ter é o quê? É uma observação de que aquilo que a gente colocou para ser respondido pelo juiz dentro da prestação jurisdicional, ele foi respondido. Pode não ter sido respondido da forma que nós queríamos, mas a resposta foi dada e essa resposta ela pode ter sido aceita ou pode não ter sido aceita, mas o fato é que ela foi dada de forma adequada dentro de um sistema de convencimento quando o juiz, para se colocar ou para decidir a respeito, ele buscou todo o debate das partes, né? E assim, mas Humberto, mas como é que você confere isso? Como é que você faz? Você tem que ler tudo? Assim, primeiro você tem que ler tudo, né? E a gente vive num sistema de precedentes hoje que muitas das vezes você vai ter que ler muito mais atenção à fundamentação de um caso que nem é seu, para você conseguir extrair dali o fundamento jurídico, a norma jurídica de decisão para aplicar no seu caso. Mas você tem também o relatório. O relatório é o grande termômetro de uma motivação adequada, né? Ah, mas motivação está uma outra parte. O relatório é um elemento da sentença, a motivação é outra, não tenho dúvida. Mas o relatório ele é o ponto de partida da fundamentação. Se você observa que um relatório foi bem feito, que o juiz colocou no relatório todos aqueles debates feitos pelas partes, qual foi o histórico do processo, você pode ter certeza que a chance de ter uma fundamentação muito bem dada é grande. Por quê? Porque o juiz registrou aquilo que foi falado pelas partes e aquilo está incutido de alguma forma na cabeça dele. Então ele vai responder essas perguntas aonde? Na motivação das decisões. Então vejam, não é só a motivação que é importante o todo. Importante o relatório, a motivação e mais do que isso, que as partes debatam e sintam-se representadas ao final com a decisão judicial. Essa é a correlação que deve existir no final das contas, digamos assim, o resultado, né, que eu falo. No final das contas, a motivação ela é o fim e o fim do processo. Ela é o fim, porque, como diz o professor Luiz Ferradioli, ela é o fechamento do processo judicial. Mas ela é o fim no sentido de finalidade, porque é na motivação que a gente vai conseguir ver as respostas que nós tanto buscamos, né? E respostas não só para as partes, mas também para a sociedade. Por quê? Exato. Porque a sociedade também exerce forma de controle. A sociedade também tem interesse na decisão judicial, porque essa decisão judicial pode influir a sua decisão no futuro, o seu direito no futuro. Então, o processo não é mais só algo né? Só uma coisa fechada, intramuros do processo. Hoje ele pode expandir efeitos para fora do processo e por isso que o controle da sociedade sobre ele é mais do que importante e relevante. Não, com certeza. E assim, eu acho que duas questões, né, que eu queria destacar. Uma diz respeito à questão do livre convencimento, de você não vê-lo como uma coisa tão ruim, é porque ele não é um cheque em branco, uma carta branca, né, dada para o juiz. Ele tem que ser usado dentro dos limites, dentro da moldura fática, da moldura probatória de tudo que está no processo. Então, é importante, para não encarar o livre convencimento como um vilão, é compreender que ele não é um cheque em branco. Que o juiz não vai poder fazer dali o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ignorando, né, as partes que estão litigando nesse processo. E a segunda observação que eu queria fazer diz respeito à relevância mesmo do relatório. Eu acho que nós, advogados, especialmente em segunda instância aqui no Rio, muitas vezes o relatório sai antes, é lançado antes. E ali, quando a gente lê, a gente já vê mais ou menos o que foi considerado, levado, né, em consideração pelo julgador na hora de fazer o voto dele. Então, é o famoso spoiler, né? São os spoilers do... Então, daí essa relevância de você trazer aqui a vinculação do relatório com a fundamentação e como isso já mostra pra gente o que vai ser, né, explicado em detalhes, né? Vai ser realmente mais examinado com vagar. E aí, com a posição, óbvio que não dá para saber qual é efetivamente a posição, mas a gente consegue ter uma dica ali do que foi levado, né, em consideração, de quais foram os pontos que o juiz colocou ali como partida, né, para a fundamentação. Isso é legal, a gente vê isso na prática e na teoria. E assim, vamos fazer uma justiça então, já que o João falou aí que a gente só não falou do professor Alexandre Câmara,
mas um dos grandes defensores dessa questão, um dos grandes que defendem com muita veemência essa necessidade de um bom relatório, é o professor Alexandre Câmara. O professor Alexandre Câmara sempre fala isso nas suas exposições, quando ele vai falar sobre motivação das decisões, que o relatório é de suma importância justamente para verificar isso, se os debates das partes foram realmente observados. Porque uma coisa é você não utilizar isso na motivação, que já é ruim. Mas se você perceber que está no relatório, é sinal que ele leu. E que, de alguma forma, aquilo foi internalizado pelo juiz e utilizado dentro de algum outro fundamento. Eventualmente, isso vai lhe servir, por exemplo, como matéria de embargo de declaração. Pessoal, olha só, Excelência, você citou no seu relatório que eu falei isso, isso e isso, mas lá na motivação você não decidiu ou não deliberou a respeito desse fato. Qual que é a relevância dele? Vossa Excelência foi omissa. Poderia, por favor, esclarecer esse ponto? Então, veja vocês, o relatório era importante até nisso, porque você consegue, por mais que ele não espelhe a motivação da forma que deveria ser, utilizando essa leitura conjunta de motivação com o relatório, você consegue ter um fundamento para embargo de declaração, e aí, eventualmente, você pode chegar até no STJ com eventual omissão do acórdão, que também não enfrentou ou deixou de enfrentar aquele fato, aquele direito que você alegou que pressupunha que era relevante para modificar o resultado da demanda ou para alargar a interpretação sobre determinado direito que está sendo alegado pela parte, né? Então, é necessário, é importante toda essa análise, sim, e volto a dizer, para mim isso é a base, né? Isso é a base do devido processo legal, que pode ou não vir conjugada com outros princípios, outras garantias. Mas na minha concepção, o que a gente lê ali é que esse mínimo, ele não pode de forma alguma ser deixado de lado ou ser esquecido ou ser, digamos, omitido pelo magistrado, uma vez que isso é mais do que garantia para o jurisdicionado, né? Isso é garantia para a sociedade, né? Isso é garantia de que com a motivação completa ou dessa forma, a gente consegue alcançar o que eu costumo dizer de uma legitimidade argumentativa democrática. Porque você consegue ver a legitimidade pelo argumento, que é o que o professor também Luiz Ferraioli e juntamente com o professor Michele Tarufo falam, né, que o poder ou a legitimidade do juiz, ela está na legitimidade do saber, porque ele é um poder saber, né? É ele quem decide a respeito, porque ele conhece o direito, mas mais do que isso, ele não pode ser só um poder saber, ele tem que ser um poder saber democrático. E o espelho da democracia está justamente nessa consideração aí do que foi debatido pelas partes e do que foi demonstrado na motivação a respeito desse debate, dessa participação das partes. Então, eu vejo, como eu disse nisso, sim, uma legitimidade democrática dentro do judiciário e, para mim, essa legitimidade democrática está nessa participação que é conferida na motivação das decisões e ali ela é concretizada. Porque a legitimação democrática pode ser garantida, porque o contraditório pode ser garantido, mas ela pode não ser concretizada, que é quando o juiz não fundamenta. Em sendo fundamentada de forma adequada, nós temos aí a legitimidade democrática garantida e concretizada, que eu acho que deve ser o espelho de todo e qualquer processo judicial. Exatamente. Por bem ou por mal, se está bem fundamentada, né, a gente foi exercido aí o direito, né, a democracia entre as partes, o contraditório participativo. E aí já estamos entrando no nosso último minuto, a live passa assim voando. Passa rápido. Muito rápido, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse tema, te ouvindo sobre esse assunto, mas eu queria, antes de te passar a palavra aí para as considerações finais, só registrar aqui a presença da sua esposa e do seu filho, né, que já está aprendendo aí, né, numa live de alto. Então, né, queria Volta dele, ouve o papai dando aula aqui também, tadinho, coitado. Exatamente, papai fala muito alto, né? Então, volta e meia ele tá tirando uma soneca, o papai acorda as sonecas por causa do timbre de voz. Mas já vai aprendendo desde pequenininho, né? Todas essas questões jurídicas. Então, queria fazer esse registro super importante aqui para a gente finalizar. Beijo para eles. E também registrar aqui a presença do nosso palestrante da semana que vem, o Dr. Paulo André, que vai falar com a gente na quarta-feira que vem. Legal, que aí já fica o convite para todo mundo. Claro. E eu esqueci de falar uma coisa super importante. Você, obviamente, está mais do que convidado para participar da nossa obra coletiva das cartas principais.
Então, eu tenho que dizer que, assim, desse nosso aí, dessas parcerias acadêmicas, eu tenho que dizer que você está intimada a participar com a gente. Ia ser uma grande tristeza para mim e para o Mazola não termos você no nosso, em uma das edições da nossa obra coletiva, que é uma obra que a gente tem muito carinho. Então, eu me sinto livre para te dizer que você está intimado para participar com a gente, que é muito importante para a gente sua participação. Ai, primeiro... Pois não, desculpe. Não, e aí eu que tô só para te devolver a palavra para suas considerações finais para a gente encerrar. Eu, primeiramente, por fim, primeiramente, não, eu que agradeço mais uma vez aí a participação, foi excelente. É sempre bom debater assuntos que eu gosto, mas eu também Nossa, gosto de debater em geral direito. Acho importante esses debates, acho que a iniciativa sua e do Mazola é sensacional, ainda mais trazendo assim, várias vertentes do direito processual, né? A gente acha que o direito processual ele é muito restrito, mas na verdade ele é um mundo, né? Abarca muitas coisas. E por mais que é importante esse debate, mais que não seja o direito material, mas a gente precisa de um instrumento de efetivação do direito material que seja realmente seguro, que traga garantias para as partes, porque no final das contas é um que vai levar. Entendeu? O direito material só vai ser dado para um. Se ele só vai ser dado para um, a gente precisa de um meio que seja adequado, que as partes se sintam representadas e se sintam seguras, né? Então, acho que essa é a beleza do direito processual e é por isso que eu gosto tanto de estudá-lo, né? E eu queria também registrar aí meu agradecimento a todos os participantes, a quem esteve aí debatendo, apresentando aí os seus pontos. Não dá para responder todo mundo, mesmo porque se a gente ficar lendo, a gente perde o raciocínio. Mas eu vi que várias pessoas conhecidas, minhas duas cunhadas também estiveram presentes, a minha sogra mandando em palminha para mim agora também, o Matheus Vaz aí que trabalha comigo lá no PCPC, queria agradecer a presença. Vi que o Zé Roberto também passou por aqui, né? Grande Zé Roberto Melo Porto. E o meu agradecimento especial mais uma vez aí para você, Natália, pelo convite, pelo debate, pela gentileza, pela troca de conhecimento aí, de ideias, e ao Marcelo Mazola também, que juntamente com você coordena aí esse núcleo de processo da ESA de uma forma brilhante, sempre com ideias inovadoras, com questões aí muito relevantes para o ensino jurídico, principalmente para nós aí, para os advogados, direcionados para o nosso público. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima. Beijo, tchauzinho, gente. Valeu, um abraço.